Boa noite, estamos aqui para a estreia de mais um podcast do canal Link News. Hoje a gente está fazendo já o primeiro episódio do podcast Afinal de Contas. É uma temática voltada para a economia e desenvolvimento da nossa cidade, da região sudoeste, e todos os temas que fomentam, que vão agregar a essa mesa de debate. A gente vai estar trazendo entrevistados interessantes, né, de vários segmentos para discutir alternativas, né, e novas alternativas, e falar do que a gente tem de potencial na nossa região. Esse podcast, ele tem o foco, né, em desenvolvimento econômico, e não poderia deixar de ser o nosso host, né, que é o nosso... Tem um telefone tocando, que a gente vai ver se é algum ouvinte já, né? Tem um telefone? Alguém está aqui, a gente vai seguir com o nosso chat. É aqui? É aqui mesmo. Vamos descobrir aqui. Quem sabe faz ao vivo? Então, assim, já temos seguidores aqui ligando para o nosso estúdio direto, e a produção está ali, né, pronta para responder aí, o chat está aberto, você pode mandar pergunta, sim. E o nosso host, o host oficial, quem vai fazer a mediação é o economista especialista Hugo Nogueira. Ele é quem vai mediar esse bate-papo. Hoje eu estou aqui apenas fazendo essa abertura inicial, mas o comando é dele. A gente tem convidados para lá de especiais. Estamos hoje com a prefeita Sheila Lemos, a prefeita de Vitória da Conquista, e com o presidente da ACEVIC, Associação das Empresas, né, Comercial e Empresarial de Vitória da Conquista, o Raimundo Menezes, a que a gente já agradece a atenção de ter atendido, né, ao nosso convite. Lembrando que um mimo, né, como sempre, da Dona Santa Biscoitos, né, daqui a pouco a gente vai saborear um café com biscoito, aí, um biscoito de Conquista famoso, né? Ela descobriu que a prefeita Sheila Lemos ama chimango, então ela falou, vou mandar uns chimangos ali para a prefeita. Então a gente agradece também o cuidado, o carinho de Dona Santa Biscoito, que é uma empresa também, né, de renome da nossa cidade, que ajuda a movimentar essa economia aí na área da produção de biscoito. Então, com vocês, primeiro podcast, afinal de contas, Hugo, fica à vontade. Grande inauguração, hein, Rossane? Então, primeiro episódio do nosso podcast, afinal de contas. A proposta é uma proposta diferente, né? Para você que está acompanhando, a gente quer trazer os casos locais e regionais, os casos de sucesso, e trazer empresas de vários segmentos para que você que está aí em casa se identifique, né? E a partir daí também tem ideia de negócio. E a grande inauguração hoje com a prefeita Sheila Lemos, né? Dizem nas ruas, né, que é a melhor prefeita do Brasil, né? E o nosso grande Raimundo, né, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Vitória da Conquista. Então, um momento muito singular e muito bacana aqui que a gente está fazendo, né? Abrindo com chave de ouro, né? Abrindo com chave de ouro, e a gente com promete certeza. que... E a ideia do podcast é que a cada mês a gente vem trazendo, né, convidados especiais e trazendo temas interessantes para a gente debater a economia da nossa cidade, né? A pauta de hoje é justamente a gente discutir como a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e a Associação Empresarial podem, em conjunto, né, contribuir para o desenvolvimento econômico local. Então, passo a palavra aí para a nossa prefeita. Boa noite, Hugo, Sânia, Raimundo, né, e todos que estão aí nos acompanhando. A Prefeitura, né, o Governo Municipal já tem uma parceria de longas datas com a associação que antes era comercial e industrial e agora é empresarial, né? Parabéns, inclusive, porque aí você abre todo um leque, né, para todo tipo de empresa estar ali ligada à associação que defende o empresariado como todas as pequenas empresas, como também médias e grandes, isso é muito importante. E nós estamos em parceria com a associação justamente para fomentar a economia da nossa cidade, que já é uma economia pujante, uma economia forte, a cidade ela cresce a passos largos, mas nós estamos no Nordeste, né, no semiárido, então nós temos as nossas dificuldades. Então a gente tem que trabalhar realmente em conjunto com todas as instituições, né, que estejam procurando fomentar a economia da nossa cidade, e a Associação Comercial nós temos feito bastante isso, como também com o Sistema S, né? O Sebrae é grande parceiro do comércio, né? Da indústria, do município como um todo. Então, o que a gente procura fazer, na verdade, é fazer essa junção. Vocês sabem, eu venho da iniciativa privada e, como empresária, a gente sempre teve
aquela questão, aquela conta que não fecha nunca, né, Raimundo? O empresariado ele está precisando de pessoas qualificadas para suas vagas. E as pessoas estão precisando de emprego. E não consegue fechar essa conta. Esse 1 mais 1 não dá o 2. Por quê? O mercado precisa de alguém com qualificação. E as pessoas que estão procurando emprego não têm a qualificação, elas não conseguem se qualificar para se adequar às vagas. E o que nós fazemos justamente é isso, né? Procurar fazer que esse 1 mais 1 realmente some e que o resultado seja 2. A conta fechar. Né? A conta fechar. Então, a gente procura fazer, né, as qualificações. Isso, enquanto município, desde a infância, né? Você tem que ter uma escola, né, que realmente ensine para que você tenha, né, futuros profissionais preparados para o mercado de trabalho, cada vez mais. Né? Tá o jovem, você vai preparar o jovem. Nós temos a sala do jovem empreendedor, né, em parceria com o Sebrae, é a sala do empreendedor, mas nós diversificamos, colocamos a do jovem empreendedor, a sala do empreendedor e temos também a sala da mulher empreendedora. Então, nós dividimos a sala uma inovação aqui na Bahia, né? Para estar trabalhando com os nichos, porque aí é mais fácil, você vai tratar com os jovens, né? Então você tem um tipo de linguagem para trabalhar com o jovem. A mulher, né, você utiliza. E o do empreendedor é o geral. A gestão da prefeita Sheila Lemos tem esse diferencial dessa atenção à mulher empreendedora, né? Para além de bandeiras, ideologias, mas a fato que Conquista tem esse potencial feminino. E as microempreendedoras, a maioria frente, né? são mulheres, né? Nós sabemos aí, o pequeno empreendedor, né? A maioria são mulheres, e a microempreendedora, a maioria esmagadora são mulheres. E isso fortaleceu bastante na pandemia. Foi no momento que muitas pessoas, né, diminuíram a sua renda ou perderam seus empregos, e as pessoas em casa, né, sem uma atividade fora, começou a falar, o que eu posso produzir aqui para ajudar na minha renda? E aconteceu muito, foi um boom, né, de mulheres fazendo doces, bolos, despertou salgados. Potenciais que estavam adormecidos, né? Artesanato e tanta coisa. E o que nós precisamos fazer? Formalizar essas pessoas. Não adianta deixá-las à margem, né? Porque senão não consegue um microcrédito. Para que o negócio também consiga crescer, né? Prosperar, né? Que comece ali fazendo um bolo na cozinha da sua casa e que depois você esteja numa cozinha industrial fazendo em larga escala. E aí a associação entra fortíssimo nessa parceria justamente por isso, que a gente consegue dar este apoio, né, a esse microempreendedor, a esse empresário. Acho que dialoga bem, né, Raimundo, essa proposta, esse propósito da Prefeitura, da gestão com a CEVIC, né? Com certeza, Rosane. Acho que boa noite a todos, né? Boa noite a Hugo, a Rosane, a nossa digníssima prefeita, né? Muito obrigado pelo convite. Eu acho que essa é uma oportunidade, que é o momento que a Associação Comercial e Empresarial de Conquista venha prestar conta, né? E realmente mostrar o que ela representa, o que ela significa para os empresários locais e regionais. E também para a prefeita, que é uma parceira, assim, abraça todas as causas, todos os pedidos da Associação Comercial. Em algum momento, ela nunca recua, sempre ela está à frente ali para poder ajudar e realmente fortalecer o nosso comércio local e os empreendedores, né? Aqueles pequenos ali que precisam de um apoio, não só do município, como das instituições. Hoje aqui em Conquista, nós, graças a Deus, somos abençoados. Temos instituições fortes, mas cada uma tem que cumprir seu papel da melhor forma possível. E a CEVIC, ela vem procurando realmente desempenhar o papel dela, que é realmente representar o empresário, é ser o porta-voz, mostrar para ele que nós temos uma instituição forte. A CEVIC, a Associação Comercial e Empresarial, a prefeita citou logo no início da fala dela que realmente tinha um industrial, né, com a implantação da Envic, né, e quando nós assumimos, não há o porquê de ter duas instituições ficar brigando, né, aí o que ocorre? A CEVIC cuida do papel dela, que é a indústria. Né, e vem fazendo um papel magnífico. Inclusive, nós estamos procurando até se unir mais, fortalecer essa marca para que a gente possa trabalhar com isso. O presidente está nos assistindo, né? Pronto. José Luiz. Isso. Está sendo um prazer. E a associação comercial é o papel dela, é realmente representar a marca que é forte. E o intuito nosso, da nossa gestão, é fortalecer cada dia mais a nossa marca e mostrar que realmente Conquista ela é uma cidade almejada, elogiada, uma cidade boa para se morar, tem uma gestão de excelência. E a CEVIC tem que também corresponder à altura, porque não faz sentido a CEVIC pedir ajuda ao município ou pedir ao Estado e não corresponder. Uma vez sabendo, a prefeita sabe disso, ela já fez parte
da diretoria no passado, nem o presidente nem a diretoria não tem um respaldo financeiro, mas a vontade de mudar, de transformar é muito grande e a gente acaba realmente mergulhando para que a gente faça a diferença, né? E o agradecimento da Civic e à Prefeitura, né? Hoje nós temos uma parceria muito grande, graças a Deus. Nós temos hoje um julgador, né, que cuida de excelência nos processos de conquista e de 22 municípios, né? Hoje nós representamos 22 cidades hoje dentro da Associação Comercial. Nós temos uma parceria com a Junta Comercial do Estado da Bahia, no qual que a gente movimenta a economia local. Se não fosse esse posto da associação, a cidade realmente perderia muito com isso. E cada vez a gente fortalecendo a marca, fortalecendo a aproximação com todos os órgãos, todos que nos ajudam, para que a gente realmente consiga alcançar, né, o que a gente almeja, é o grau de excelência, né, correspondendo à ajuda que nós temos. Temos um posto também de apoio lá no Glauber Rocha, que nós implantamos há um ano atrás. A gente vem trabalhando, mas assim, dentro do planejamento nós precisamos evoluir, avançar mais. O que a gente está fazendo é muito pouco, mas como a gente precisa de braços, a gente tem que trabalhar com cautela, com os pés no chão, porque nós temos hoje uma renda que de 2 anos para cá nós perdemos mais ou menos 40%. Não por incompetência, porque as mudanças estão ocorrendo. Sim, as mudanças não veloz, ocorrem, né? só com o empresariado, mas as instituições, se não se adaptarem às mudanças, ela é engolida pelas mudanças que vêm ocorrendo no dia a dia. E a Civic, ela vem arduamente trabalhando para poder mudar e transformar. E fica a minha gratidão. Né? Esse posto da Junta é tão importante para o município. Quando não existia o posto aqui, né, para você abrir uma empresa, você tinha que remeter a documentação para Salvador. Lá eles analisavam e depois voltavam para aqui a documentação. Né? Com o posto aqui, não, você abre a empresa, né, com uma facilidade bem maior. Né? Então, tem alguém, né, da junta que homologa a documentação aqui mesmo. Então, isso é muito importante na agilidade, porque também o empresário sabe que tempo é dinheiro. Né? Então, quanto mais você demora para conseguir, né, abrir uma empresa, é tempo ali que você custo, requer, né, custo. Né? Então, é muito importante. E a cada dia as coisas andam tão rápido que hoje para a empresa a gente consegue constituir de uma certa forma em menos de 24 horas. Sim. Né? E aí, junto com a parceria com a prefeitura a gente desempenha um trabalho excelente. Né? Nós temos um secretário de finanças hoje que é muito competente, um rapaz jovem, novo, eficiente, e cada dia está procurando fazer com que o setor corresponda à altura. Né? Isso é muito bom. Não só para os empresários, mas para nós também, contadores. Eu sou contador também, e às vezes a gente sofre muito lá na ponta, né? E aí, assim, a gente está tendo essa abertura com o município para levar para a mesa as nossas dificuldades, para poder realmente alinhar e a gente procurar fortalecer e realmente melhorar cada dia mais o serviço nosso, né? Isso. Ó, já que estamos falando de negócios, né, o tema do nosso podcast é Economia e Desenvolvimento. O nosso podcast tem também um amparo, né, que são os nossos apoiadores, patrocinadores, que a gente quer agradecer aqui. A Civic, que é um parceiro, a Envic, que já foi citada aqui, a Associação das Indústrias de Vitória da Conquista, a Vita Saúde, que é uma empresa que vem se despontando aí, né, com um trabalho de excelência, soluções em saúde que vão até você, a WL, Agente de Viagens, e a Clínica Uru Hemodiálise. Lembrando que, Dona Santa, já dissemos, doutora Márcia e Daniel Perguncho estão nos assistindo, e o diretor da Vita Saúde mandou um abraço para a prefeita e para a Civic, que são parceiros, né, da Vita Saúde. Né? Vocês têm uma relação aí bem positiva e a gente agradece os nossos parceiros. Sim, com certeza. E nessa linha que a gente está discutindo, né, sobre a questão de custo para o empresário, a gente fala muito que Conquista é como se fosse um oásis na Bahia, né? Então, anteriormente aqui nos bastidores, a gente estava falando que estamos no interior do Nordeste, né, interior da Bahia, e a gente está falando sobre as capitais, né? Salvador mesmo tem o maior índice de desemprego do Brasil, um índice de violência também em níveis alarmantes, e Conquista desponta ali como um oásis, né? Uma cidade segura, uma cidade tranquila, foi eleita a segunda melhor cidade para se viver no Nordeste, então isso é um motivo de muito orgulho para nós, né, conquistenses. E, apesar de tudo isso, a gente entende que não há, muitas das vezes, um forte apoio do governo do Estado com relação ao governo municipal, né? Mas, mesmo assim, Vitória da Conquista tem um crescimento pujante. E você, Sheila, faz parte, né, dessa trajetória. Fala um pouquinho como é que é essa relação e como Conquista
desdobra esses Começa acontecimentos? o início ali, quando você fala assim, Conquista é a segunda melhor cidade do Nordeste para se viver. E a segunda, porque a primeira é Petrolina. E qual a diferença de Petrolina para Conquista? Vontade política. Em Petrolina, né, os políticos de lá, eles se juntaram para trabalhar pela cidade, né? O Fernando Bezerra chegou a ser ministro e levou investimentos para Petrolina, né? E continua mandando investimento para Petrolina. Então, Petrolina cresceu por conta de investimentos públicos federais que foram feitos na cidade. Então, Conquista só perde por essa questão, né? Os investimentos públicos, que aqui nós não temos, lá eles têm. Então, Vitória da Conquista é uma cidade que, politicamente, ela cresceu sozinha. Cresceu com a força do empresariado, com a força do povo, né, do trabalhador, porque ela sempre foi uma cidade de oposição aos governos. A gente nunca conseguiu trabalhar, né, em um alinhamento. E quando houve esse alinhamento, que teve, uma época que teve alinhamento com o governo do Estado e com o governo federal, nada foi feito de diferente. Então, isso já é nato do conquistense, do empresariado? De não ficar esperando, de ir atrás, de procurar. Né? Então, quando você tem um poder público que quer trabalhar, que deseja trabalhar, que não entende que o empresário é inimigo e sim parceiro, a cidade muda. Olha o que aconteceu na cidade de 2017 para cá. Olha a quantidade de empresas que vieram para essa cidade. Aí vocês imaginam só, tá uma família, pai, a mãe, os filhos, né? Esse filho tá na escola, termina lá o segundo grau, então o menino é o quê? Ex-estudante, porque não sai, né, sem formação nenhuma, porque acabou com o ensino técnico lá atrás, estão começando a voltar agora, mas acabou. Sim. Então, esse jovem não tinha profissão nenhuma, a não ser estudante. E sem emprego. Quando a iniciativa privada trabalha, né, junto com o poder público, e o poder público consegue atrair esses investimentos, vem empresas para a cidade. Esse menino que era somente um ex-estudante, ele passa a ter uma oportunidade de vida. Imagine a alegria dessa família de saber que agora aquele jovem conseguiu uma vaga de emprego ou de jovem aprendiz, né, de um primeiro emprego, ou quantos hipermercados abriram em Conquista de 17 para cá, né? Nós temos Atacadão, Mineirão, Atacarejo, Açaí, Economarte, são vários. Né? E assim, aí tem pessoas que têm um pensamento um pouco assim, pequeno e falam assim, mas está trazendo empresa de fora, está matando o empresariado local. Ninguém fechou. Ninguém. Eu me lembro. O mercado se adaptou, né? Porque a cidade, você atrai pessoas para a cidade. O que o comércio precisa, né? E pessoas de fora para comprar aqui, pessoas né? para comprar. A gente precisa de consumidores. Onde tem consumo, a cidade cresce. Então, se você vai dando oportunidades, vai chegando. Hoje, a construção civil mesmo não consegue mais funcionários em Vitória da Conquista. Contrata fora, contrata nas pequenas cidades, contrata na zona rural e traz esse pessoal para trabalhar. Nós estamos com 1.800 unidades do Minha Casa Minha Vida sendo construídas em Conquista. Né? E teve então, fator não tem essa quantidade de serventes, pedreiros, não tem na cidade. Então, traz de fora. Essas pessoas ficam aqui durante 1 ano, 2, né? E muitas ficam, permanecem, e você vai trazendo consumo para a cidade, vai trazendo. A mesma coisa dos estudantes, né? Muita gente vem estudar aqui, Vem termina a estudar. faculdade e continua morando em Vitória da Conquista. Continua Porque a morando. cidade é uma oportunidade de emprego de um modo geral, né? Pessoas que vêm fazer tratamento de saúde. Eu, esses dias, encontrei com uma senhora no aeroporto. Ela não sabia que eu era a prefeita, né? Conversando ali, pegando a mala, ela disse assim, você é daqui? Eu falei, sou. E a senhora, ela disse assim, não, eu moro em São Paulo. Eu falei, tem parente aqui? Ela disse, não, eu vim fazer uma cirurgia. Eu falei, a senhora saiu de São Paulo para vir fazer uma cirurgia em Vitória da Conquista? Né? Ela disse assim, sim, eu vim fazer uma cirurgia aqui porque eu tive ótimas recomendações e há 3 anos atrás eu vim
fiz uma, quando agora eu for precisei fazer outra, vim fazer de novo no Vitória da Olha Conquista. só. Aí eu falei, que bom que a saúde aqui está trazendo, ao Sim. contrário, antes todos iam para São Paulo para fazer seus tratamentos de saúde. E ela falando que estava vindo fazer uma cirurgia aqui. Eu falei, para você ver. Então, além de Né, ser um como polo de a serviços, medicina né? aqui Verdade, Sim, que com está certeza, avançada, né, né? avançada. Educação, né? Medicina. Educação, isso. porque Então, além de você ser um tem- polo de serviços, né, não são quaisquer serviços, né, são serviços de excelência, né? Então, muito bacana Especialidades, isso. né? Isso. E pegando esse gancho, Raimundo, a gente falando aqui sobre empreendedorismo, de que forma a Servic pode ajudar esses empreendedores a fazer negócios, a ampliar sua rede de contatos, né? E também vender para a prefeitura, né? Porque a prefeitura é uma grande compradora, né? Amigo Hugo, eu acho que é com entusiasmo que eu falo da Servic de uma forma assim, sabe, prazerosa mesmo. Então, Apaixonada, né? é um trabalho assim que a gente vê que está trazendo resultado, a gente precisa realmente avançar mais. A dificuldade hoje que nós temos hoje é de realmente transmitir essa mensagem para o empresariado de conquista. E tem instituição que realmente abraça, não só a Servic, nós temos o Sebrae, temos o Senac, tem a prefeitura que faz um trabalho maravilhoso. Você chegar lá no Glauber Rocha mesmo, tem vários parceiros, inclusive tem um secretário que está aqui presente, é responsável, né? A Servic, ela vem buscando braço, né? Igual o prefeito já falou. Sem parcerias, a gente não consegue avançar, não adianta, tá? Então, nós temos hoje um parceiraço, hoje que é o Senac. Estamos trazendo hoje os cursos de lá para poder ser administrado dentro da Servic e vice-versa. O Sebrae também é um parceiraço, mas eu estou deixando ele guardadozinho porque, assim, vem uma novidade maravilhosa, a gente precisa explorar um pouquinho, né? Hoje, na Associação Comercial, nós temos, né, a Casa do Empreendedor. Eu deveria até mudar o nome da Servic, mas não tenho esse poder, né? Botar a Servic, a Casa do Empreendedor, porque é um projeto fantástico. Ele foi desenvolvido, né, junto com a prefeitura, né? Tem o Eduardo Areza, ele faz parte dessa administração dessa casa, vem fazendo um trabalho excelente com os empresários, tá? De consultoria. É um bloco de aperfeiçoamento, na verdade. É fantástico a casa. E dentro dessa casa, na verdade, a gente pega o empresário, dá as mãos para ele e a gente vai trilhando com ele. Muito bom, tá? muito bom. A gente vai entendendo o que ele precisa de fato, as dificuldades dele e conforme o que a gente tem para oferecer dentro da associação, a gente trabalha com esse empresário. O que Então, a o gente suporte precisa, para ele não caminhar sozinho, né? perfeitamente. A gente precisa de um profissional que seja do Senac, do Sebrae, que seja um parceiro da FAINOR, que seja um parceiro da Uninasal. Realmente a Servic vai lá, bate na porta e pede essa ajuda, né? Maravilha. E o que ocorre? Dentro desse mundo, desse universo aí, nós estamos trazendo um projeto agora, tá? Inclusive nós estamos até pedindo um apoio na iniciativa pública também, porque a Servic não tem como marcar todos os projetos, porque isso é um custo e a Servic ela tem que trabalhar com limitações, né? Nós temos folha de pagamento altíssima, tem umas despesas que a gente tem que zelar por ela. Então, o que a gente pode apoiar, a gente disponibiliza. E aí, assim, dentro desse caminhar dos empresários, nós temos um projeto agora que vai ser desenvolvido no mês que vem. Inclusive, teve uma reunião do Contur lá na Servic e uma pessoa já sinalizou. Tem um grupo de empresários no distrito que está precisando de ajuda, de consultoria. Então, esse grupo já vai fazer parte dentro desse projeto, que é onde nós iremos iniciar esse trabalho assim, maravilhoso. Nós iremos pegar esse empresário para poder trabalhar com ele num projeto de negócio, para entender o que ele precisa, para saber o que ele quer mesmo. A gente trabalhar o mercado de trabalho, se é pertinente ele alugar um ponto, se ele trabalhar virtual, se ele trabalhar na região, no distrito, ele pegar o produto dele, divulgar a marca, fazer o preço, saber comprar, saber vender, divulgar de uma forma ampla e a Servic vai dar esse suporte do início, mais ou menos, a gente pretende acompanhar ele durante 10 meses ou um ano. Fazer do plano de negócio até... E abrir as portas para ele. Por quê? A maioria dos empresários, às vezes, ele tem o pensamento, mas ele precisa de ajuda, precisa de um plano de negócio, ele precisa de uma instituição para poder abraçar. E a Servic tem esse remédio, né? Tem excelentes profissionais lá dentro e também temos o Desenho Bahia, que hoje nós somos credenciados, somos um agente credenciado. O que ocorre? Dependendo do plano de negócio, nós conseguimos buscar recursos para eles, para iniciar o negócio deles, seja no capital de giro, para reforma, para dar o pontapé no segmento dele, né? Sem garantia e sem fiador. E o acesso, presidente,
em relação a como que o empresário chega até essa assessoria, esse amparo da associação? O Rosane, veja só, a Cevic agora, ela enxergou o universo que a gente precisa avançar mais. E para avançar a gente precisa de pessoas, né? Eu estou agora trazendo 2 pessoas novas para poder trabalhar de uma forma mais assertiva, né? Bater na porta do empresário para poder entender as dores dele. Porque nós temos associado que afastou, deixou de pagar. Sim. Não é porque com condições financeiras, às vezes porque a Cevic não estava tendo aquela aproximação. Então nós iremos entender. Empresário, o porquê você está sem pagar 2, 3 meses, 6 meses? Porque a Cevic não oferece nada. Não oferece sim. A gente vai levar, mostrar tudo que nós temos de melhor para ela, tentar trazer novamente e também visitar todos os empresários de conquista. É um trabalho formiguinha, tá? Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que o objetivo nosso né? é isso aí, mostrar a cara da Cevic, levar porta a porta e mostrar, a Cevic, nós temos isso, tem aquilo, porque se a gente não fizer esse trabalho, né, a gente não consegue realmente alcançar nossos objetivos. Nós já fizemos um investimento altíssimo em televisão, em rádio, tem um Instagram que é bem movimentado, temos o tráfego pago também, que a gente está trabalhando, mas é muito pouco. O que a gente precisa agora é ter contato, né, olho a olho mesmo. A humanidade está precisando disso, né? E também o empresariado de conquista precisa também despertar, porque eles têm essa ferramenta e sem um custo. Tem instituição para poder bancar e mesmo assim eles ficam assustados. Mas a Cevic é a Cevic. Aí eu fico indignado. O que é a Cevic? A Cevic é uma instituição que representa você e muito bem representada. É o seu porta-voz. A prefeita, quando faz alguma coisa com o secretário, que às vezes a gente está um pouquinho meio insatisfeito, a gente chega para poder dialogar. E ele não está nem sabendo. A gente está buscando algo para poder beneficiar ele. Né? Você vê a importância da Cevic, né, para esse universo. Eu acho que não cabe mais esse tipo de instituição, né, de gabinete, gestor engessado, não. Tem que... a prefeita, né, com toda verdade, é um exemplo, né? É aquela coisa de estar perto, de estar junto, de buscar, ouvir. Então, acho que é desafiador um trabalho como este, né? Deixa uma associação, mas o caminho é esse. Fica sendo uma vitrine. Porque, assim, com todo o respeito que eu tenho por todos que passaram pela Cevic, se eles utilizassem dessa forma, pensando no futuro, hoje a associação seria bem diferente. Então, assim, dentro de 2 anos e meio, a gente está trabalhando para poder recuperar 20 anos, na verdade. Sim. É 20 anos e a gente acaba perdendo tempo. Porque a gente poderia estar utilizando esse tempo para buscar investimento e estar investindo mais e trazendo mais investidores e também aproveitando os empresários para poder estar passando os ensinamentos para eles. Né? Nós temos muitos projetos assim, à altura, mas precisamos de tempo para poder também convencer o empresário que é necessário ele estar se atualizando, porque a mudança é muito rápida. Se não se atualizar, ele é engolido. O mercado não está aí para poder perder a ninguém. O que você tocou em compra governamental é bem interessante. Nós temos um projeto que foi em parceria com o SEBRAE, né, do município. Foi premiado, né? E nós fomos premiados. Foi prefeitura empreendedora. Foi empreendedora, ganhamos na Bahia, fomos participar da Nacional e perdemos para a cidade do Recife. Olha só. Então, Conquista é referência em compras públicas, referência, né, no Brasil. só perdemos para Recife. Justamente a gente... o maior comprador, né? O município. E por que o comércio local, o empresário local não consegue ganhar as licitações? Então, muitas vezes ele não sabe nem participar de uma licitação. Então, o que nós fizemos? Não está apto a participar. Nós fizemos uma cartilha com uma linguagem de fácil entendimento para o empresário. E, através de projeto de lei, facilitamos também algumas questões do pequeno, né, empresário, porque o grande ele tem condição de participar, que tem toda uma equipe de jurídico para poder apoiar, mas o pequeno não tem. Né? Então, essa facilidade para o pequeno poder participar dessas coisas. Ainda temos dificuldade porque o empresário ainda fica com aquilo, eu vou perder meu tempo, eu não vou ganhar, né? Mas é uma mudança de cultura. Sim, né? Então, a gente está fazendo isso, o SEBRAE foi um parceiraço, né, nesse projeto, muito interessante, e o que a gente quer cada vez mais que o empresariado local consiga participar dessas compras governamentais, dentro, né? Que fique aqui. Dentro. Isso né? muito, é claro muito que a gente tem que respeitar o livre comércio, não pode falar, não, só vai participar os empresários locais, não é possível, mas que a gente consiga colocar esse empresário local. A capacidade empresarial dele, ele conseguir vencer as licitações. Fazer. Exatamente. Então, isso é muito bacana, né? E, então, assim, por essa fala que a gente conclui que Conquista é a cidade do empreendedorismo, né? Então, quem quer empreender, vem aqui abrir seu negócio em Vitória da Conquista, né? Porque estamos aí
chegando a 400 mil habitantes, né? Então, um polo de serviços, de comércio, enfim, uma circulação de dinheiro muito grande, né? Aqui em Vitória da Conquista, e a gente tem um entorno de quase 2 milhões de pessoas, né? Então, é muito bom para se fazer negócio aqui na cidade. 400 mil habitantes com uma população flutuante de 1 milhão de pessoas. Tá? Então, assim, é muita gente dos 27 municípios da região que vem para aqui diariamente. Fora a qualidade de vida, que aqui é excepcional, né? Hugo, não sei se está aí no seu roteiro, mas acho que é a pauta do dia, né? Falamos em cooperativa, em entidade, classe, associação. Infelizmente, o calendário, a exposição esse ano saiu do calendário, que é um evento que movimenta, né, a economia. Então, assim, a gente, né, meio que sente por isso, porque acaba que fica uma lacuna, né? E tem um certo prejuízo, não é isso, Hugo? Um certo prejuízo para a economia local, né? Uhum. E, assim, a exposição agropecuária é um evento tradicional na cidade, né? Em alguns anos ela deixou de ocorrer, mas... Ela ficou 5 anos, né, sem ocorrer. No ano passado, nós conseguimos voltar com a exposição e num formato que já foi há muitos anos atrás, que era de portões abertos para que toda a família possa ir, né, não só... Porque, assim, a exposição agropecuária, né, lá em Luiz Eduardo Magalhães, é só para os empresários, né? O agronegócio. Uhum. Aqui não, sempre foi com entretenimento também. Era um evento onde as pessoas iam com as famílias. Isso. Era um evento das famílias, né? Memória afetiva. Memória muito, né? Aqui na exposição. Então, o ano passado nós conseguimos com portões abertos. Esse ano, né, seria em março, aí a cooperativa teve dificuldades de arrumar os apoios, né? Sim. Apoio financeiro. Uhum. A prefeitura, de pronto, por entender, né? Esse o maior beneficiado é a Vitória da Conquista. Uhum. Então, nós, desde o início, participando, quando terminou a outra, a gente já começou preparado esse ano. Né? Mas eles não conseguiram investimento, aí abortaram a exposição. Houve uma sinalização do governo do estado de entrar com aporte financeiro, né, para que a exposição pudesse acontecer, mas o prazo ficou muito apertado, né? Esse aporte não chegou logo para poder se decidir tudo, colocou que seria no início de junho, mas até agora a data de maio ainda não tinha se concretizado. A cooperativa achou por bem suspender e deixar para o próximo ano, para que consiga programar, né, essa entrada do recurso com mais antecedência, para que também volte para a data de março, abril, que sempre foi a data original, né, da exposição. Uma pena, porque deixa de movimentar o comércio, né, Raimundo? Comércio, eu como comerciante sei como é, quando tem essas grandes festas, né, tá ali os calçados, as lojas de calçado bebendo, as lojas de roupa, aí salão de beleza, hotel, restaurante, tudo, né? Mas vamos nos preparar para que o ano que vem possa acontecer a nossa exposição, né? A tão aguardada exposição agropecuária. Maravilha. Trazendo outro ponto também, Sheila, falando um pouco sobre o Hospital Exaú Matos, né? Então, segundo aí algumas informações, Conquista tem 400 mil habitantes, só que só de registro de carteirinhas do SUS ele tem quase 1 milhão de pessoas, né? E fazendo algumas pesquisas, a gente conseguiu identificar aqui dos 135 municípios que são atendidos, somente 62 encaminham recursos financeiros para a Conquista. E agora a gente está com essa situação do hospital, né? São as pactuações, né? Na verdade, assim, o hospital, mais de 50% do atendimento do hospital são de pessoas de outros municípios. Então, tem até 220 municípios catalogados lá no Exaú. E desses, somente 60 e poucos que tem a pactuação, que manda o recurso. Mesmo os pactuados, muitas vezes a produção é maior do que é pago, né? Porque o hospital é porta aberta, você não pode negar atendimento, não tem como assim, não, seu município não está pagando, você vai ter sua criança em outro lugar. Então, mas isso acaba custeando. Aonde, né? Não tem outra maternidade. A única maternidade de Vitória da Conquista é o Exaú Matos, né? O hospital de base já não acabou com o centro obstétrico há muito tempo, né? A Santa Casa parou de fazer, o Unimec parou de fazer, porque não estava produzindo mais nada, e só tem o Exaú. Então, e isso, maternidade.
E se a gente falar de parto de alto risco, é a única de toda a região. Então, só tem o hospital em Salvador, a maternidade de Salvador, que produz mais do que o Isaú Matos. Então, é o segundo do estado que mais produz. Então, é alta produção. Então, precisa de recurso. E eu fui ao governador falar justamente isso. Governador, o hospital não tem mais como ser custeado só pelo município de Vitória da Conquista e os 62 que são pactuados, né? Nós não temos mais condição. Ele é um hospital regional, né? Ele está atendendo toda uma região. Então, precisa ter essa pactuação também do Estado. E também o entendimento para que os municípios, né, vizinhos, não mandem partos habituais para os Isaú Matos. Os partos habituais têm um hospital no próprio município para fazer, né? Se mandar para cá, aí superlota o hospital e quem chega com realmente a necessidade não vai ter, porque não tem espaço, né? Não tem leito. Então, está com essa tratativa, falamos até de uma ampliação do hospital, ele sugeriu que melhor do que uma ampliação era a construção de um novo, porque ampliar um hospital, reformar um hospital não é fácil, a mesma coisa que está trocando um pneu com o carro rodando a 100 por hora, porque se não tem vaga, vai botar o pessoal onde para reformar? É mais outro né? problema, né? Então, vamos torcer que realmente isso, né, concretize, que venha um novo hospital Isaú Matos para a Vitória da Conquista e que a gente possa continuar prestando esse atendimento de qualidade para toda a região sudoeste e para todo o país, porque tem parte do Mato Grosso, parte de São Paulo, parte do Rio, até porque aqui é uma cidade, né, de que a rodovia corta o meio. Você está viajando, né, a hora de parir, ninguém espera chegar na sua cidade, não. É parir onde está. Então, tem toda essa condição e aí a gente torce muito, né, e tem assim, um carinho muito grande pelo Hospital Isaú Matos, mas não tem mais condição de ser financiado somente com recurso do município. É impossível. Hugo, tem alguns nossos ouvintes, né? Que a gente agradece aqui. Tem algumas perguntas que a gente vai aproveitar aqui rapidinho para passar, né? Primeiro, agradecer quem está aí nos assistindo, né, no chat. Lembrando que esse bate-papo vai estar fixo, né, integral ali no YouTube. Depois a gente vai pensar em umas falas mais quentes e soltar lá no Instagram, né? Todo mundo também vai poder participar. Os cortes, né? Exatamente, os cortes, né? E de novo agradecer aqui os nossos parceiros, né, que fazem esse podcast acontecer, a Cevic, a Envic, Vita Saúde, WL Agente de Viagens, a Clínica Urohemodiálise, Biscoito Dona Santa. E aí a gente tem aqui, ó, algumas participações, né? Boa noite. Só citando aqui, né? A gente está com a Larissa Novaes saudando, a doutora Márcia também está parabenizando a iniciativa do podcast, discutindo um tema importante para a cidade. Simone Carvalho, Ana Paula Nogueira, Camille Menezes, né, também. Romar Barros, Larissa Novaes, já falei. O João... Romar, nosso secretário de Gestão e Inovação. Estamos aí com a plateia, tá assim, ó, fina a plateia aí, né? O João Paz. Boa noite, pergunte à prefeita Sheila quando vai haver a convocatória do concurso público 0003-2024 dos Aí é com o Romar, ele tem que perguntar no Romar aí agora. O secretário está aí nesse botão. Responde aí a João Paz. A Viviane também está desejando boa noite. Marcos Ferreira não mandou nada aí não? Não apareceu, não? Marcos Ferreira está aqui nos bastidores, secretário de Desenvolvimento, né? E aí a gente tem perguntas também, Hugo, que eu acho que a gente pode trazer à tona, né? As pessoas aproveitam aí para... O Itamar Figueiredo também está nos assistindo, né? Itamar. E tem uma pergunta aqui, quais setores da economia conquistense têm se mostrado mais promissores para investimentos em inovação? Pergunta para o Raimundo. Você tem essa estatística? E quais setores da economia conquistense têm se mostrado mais promissores para investimentos e inovação? Inovação é a pauta do dia também, né? Essa coisa. Rossane, nós podemos observar aí que a área de saúde, né? E está num desenvolvimento aí. Né? A gente parando para poder analisar falando de cidade, né? A questão que o prefeito estava falando. Conquista, ela só está assim no palio, com barreiras. Ela, em termos de constituições, Salvador, lógico, capital, né? Feira, Vitória da Conquista, e está colado com barreiras. Às vezes ela fica na frente 2 meses, depois, uma questão de
coisa pouca, mínima mesmo. E a última entrevista com a TV Sudoeste, nós fizemos um levantamento que eles solicitaram, né? Do Falando na segmento. abertura de empresas, Raimundo? Sim, da abertura de empresa e qual o segmento que mais realmente no dia a dia, né? Comércio, saúde, né? Então, assim, a área de saúde e serviço é que mais realmente no dia a dia que está se abrindo. O comércio mais de calçado e de confecções, ele está recuando um pouco. Cada Né? comércio É eletrônico, né? o eletrônico, né? Aí, o que ocorre? Dentro desse diagnóstico mesmo, a gente vem se preocupando com isso. Sim. E já era para ter implantado já há 2 meses, mas está na fase de teste, né? É o nosso... E isso a Civic tem um produto aí para o comércio local. Perfeitamente, é o nosso marketplace para poder a gente inserir no Maravilha. mercado e realmente não é só soltar, a gente vai orientar o empresário para poder tentar se adaptar à realidade, né? Porque se ele não fizer isso, infelizmente, é uma tristeza, né? Mas eu tenho certeza que aos poucos a gente vai trabalhando, vai tirando essas dificuldades e juntamente com os braços que nós temos, né? E vamos convencer que realmente a mudança é necessária, a mudança já está aí, já está acontecendo. Maravilha. Aqui tem outra pergunta, Arthur Gabriel, quais são as consequências, acho que a prefeita já comentou sobre isso, quais as consequências e desafios enfrentados quando o governo estadual é oposição ao governo municipal? É desafiador, né? Isso é claro. No caso de conquista, você vai nos desafiando sempre a melhorar cada dia mais. E Israel Mas também. é claro que a gente queria, né, ter aí um governo que fosse parceiro, né, da iniciativa privada, parceiro do desenvolvimento local, né, parceiro do poder público, para que a gente pudesse trabalhar, como a gente falou aqui, do exemplo de Petrolina, né, todos trabalhando em prol do crescimento da cidade. Por isso que é primeiro lugar. Sim, sim. O Israel Gila também está elogiando o podcast, né? Vocês aí que são os medalhões aí, as estrelas. Ele pergunta, gostaria de saber sobre a criação do Parque Têxtil em Conquista. O secretário está aqui, né? Sim. O pai do projeto, que assim, o padrinho, mas a prefeita tem notícias, prefeita, desse? Tem. O Polo Têxtil, né? O município, ele arcou com o estudo, né, de viabilidade do Polo Têxtil. Então, foram 2 anos de estudo, né? Realmente é factível, né? É viável financeiramente e economicamente. Foi mapeada todas as confecções que tem aqui em Vitória da Conquista, em toda a região. Foi mapeada a vocação de cada município, onde cada coisa tem que ficar. E Vitória da Conquista, né, o filão seria a Feira da Moda Conquista, né, que é a comercialização. Nossa vocação é para comércio, né, para comercialização dos produtos. Então, aqui ficaria a Feira da Moda. Foi negociado lá atrás um terreno, né, só que não se conseguiu formar o grupo de investidores, porque o investimento é todo privado, não tem mais nada público. Né? Aí mudou-se o terreno, já tem uma nova área, né, sendo estudada, está sendo apresentada a área para os investidores. Aí boa notícia, né? Logo nós teremos aí, né, boas notícias até com o início dessas obras. O porquê? Se verificou que é preciso ter investidores locais para que crie a identidade do local. Porque a gente poderia chegar, o estudo na mão, chegar lá para a feira de Caruaru, o empresário que tem lá em Caruaru, e falar assim, nós temos uma cidade, está aqui o estudo, né, está aqui a região, tem o público, vocês não querem fazer lá? Não, o cara vinha de lá e fazia aqui. Né? A gente quer que o investidor local participe, não que não tenha o de fora. É para ter o de fora também, mas que tenha o local, que tenha a identidade, né, das pessoas que trabalham aqui em Vitória da Conquista, para fazer parte. Então, a gente está querendo fazer com investidores locais, investidores de fora, para não ser um empreendimento de Pernambuco que vem para aqui, ou de São Paulo, ou de Goiânia que venha para aqui. E é um projeto denso, né, Marco, que envolve a região inteira, muitos municípios e a geração de emprego. São absurda, 8 mil empregos só no pontapé inicial, só na largada. Né? E assim, complementando essa informação, muitas das vezes o empresário não investe não é por conta de uma situação local, mas muitas das vezes também é uma questão macroeconômica, uma questão nacional, taxa de juros mesmo. Agora a gente chegou à maior taxa de juros dos últimos 20 anos no Brasil. Então, com a taxa de juros muito elevada, o empresário muitas das vezes pensa
Será esse o momento Verdade. correto de estar colocando, né, o recurso? Então a confiança, às vezes, do investidor fica abalada, né? Porque o retorno econômico dele vai cair. Ó, já a Kalili também está dando boa noite, Viviane e o Zamorim. E tem uma pergunta aqui que talvez não está dentro do nosso tema, mas de repente, né, a prefeita quiser, fica à vontade. Boa noite, prefeita. Por que cortou, o povo não perde a chance, né? Por que cortou a linha do ônibus D32 da UBS? É bem específico. Cadê o secretário? Aí eu vou ficar devendo a resposta. É isso aí. Vamos abrir um outro podcast, ou então uma caixinha de perguntas, depois a gente vai responder, né? Vamos falar. Manda pra gente, a gente Vou mandar. verifica com Tem que a chamar a prefeita de coordenação novo de, aqui pra a fazer coordenação isso. de transporte. Vamos fazer um podcast só de Com a mudança. abrir o chat, né? Enfim. Uhum. Então, assim, a gente tem, né, agradece novamente aqui quem está participando. Também uma pergunta: o que pode ser feito para incentivar ainda mais o desenvolvimento sustentável e o crescimento equilibrado dos negócios locais? Prefeita, tem na pauta recorrente esses planos e estratégias para... Olha, nosso plano de governo foi todo pensado, né, no desenvolvimento econômico, né? Eu acredito, né, que a sociedade ela só passa a ser livre quando ela consegue, né, se autossustentar. Então, liberdade econômica é muito importante para que o sujeito seja politizado, né? A gente percebe muito isso daquele voto ainda de cabresto, do coronelismo, e ele existe hoje, não existe mais o coronel, mas existe a pessoa que... A dependência, né, da mãe, do Estado. Então, a gente precisa dar liberdade para essas pessoas, para que elas consigam levar a sua sociedade para um rumo diferente. Então, eu acho que tudo que deve ser pensado é procurando na economia, né, na geração de emprego, de renda da cidade. Então, todo o nosso plano de governo foi pensado nisso. Saúde, tem lá. Né? Foi pensado com essa base, né? De que forma a gente pode fazer para que as pessoas tenham saúde, para empreender, para trabalhar, para diversificar, né? Educação, a mesma coisa. Então, foi todo pensado para que a gente transforme essa cidade, que já é uma excelente cidade para se viver, mas que a gente precisa estar avançando cada vez mais. Porque o Raimundo deu um dado aqui, né? Da quantidade de empresas. Sim. Barreiras está abrindo a mesma quantidade de empresas, às vezes até mais do que a Vitória da Conquista. Então, assim, nós estamos consolidados. Então, se não trouxer inovação, né, não procurar estar se desenvolvendo, você chega ali igual a empresa, chega na maturidade, aí você vai para o declive. Então, a cidade também tem que pensar nisso. Gerar novas oportunidades. Né? Gerar novas oportunidades, novos atrativos. A gente tem sempre uma questão... O Hugo vai lembrar, de lá do Proconquista, nós trabalhamos junto lá no Proconquista. Era uma pauta, né, minha enquanto CDL, justamente disso. Se Vitória da Conquista, o eixo de crescimento, era o polo de educação e de saúde, né? Sim. A saúde. Por que Conquista cresceu? Porque só tinha imagem em Vitória da Conquista. Então, as pessoas saíam de todas as cidades e vinham para Vitória da Conquista fazer exame de laboratório de imagem. Hoje tem laboratório de imagem até na zona rural. Né? Então, já não é mais um atrativo. Então, a gente tem que pensar agora na medicina lá em cima, né? Aquela de alto custo. Então, alta complexidade. Alta complexidade. Precisa o empresário entender isso. A mesma coisa é a educação. A educação de Vitória da Conquista, no momento que a educação era só presencial. Hoje, tem faculdade em todo lugar. Você está na zona rural, tem internet, você faz um curso. Investir em exportar os Então, jovens com que você tem recebido. tem que se pensar, porque senão a cidade começa a ir, né? Vai para um declínio. Então, tem que pensar em inovação o tempo inteiro. Por isso que está no plano de governo, porque é a matriz, né? Para se fazer a política pública, é o plano de governo. E nós estamos agora preparando o PPA, tá, Marcos aí, que sabe, né? São reuniões intermináveis com toda a equipe técnica, mas porque a gente precisa colocar isso para que cada servidor compreenda o que é. Porque se ele não fizer parte, ele não vai. Ele vai achar que é só um pedaço de papel lá e não vai internalizar e não vai fazer. Não é um planejamento protocolar, é um planejamento Nada, verdadeiro do município. para acontecer. Né? E, sinceramente, a primeira vez no município vai acontecer, porque sempre foi uma peça formal de se entregar para o Tribunal de Contas. O protocolo. Né? Agora não, vamos pensar, porque a cidade precisa continuar
crescendo, desenvolvendo. A gente tem que colocar isso no servidor público, porque o governo nada mais é do que os 10 mil servidores públicos que estão aí todos os dias trabalhando, né? A saúde funciona porque o posto de saúde está lá, porque o médico está, o enfermeiro está, o porteiro está, né? O técnico está, senão não funcionava. A escola é a mesma coisa, se não for a merendeira, o porteiro, né? O cuidador, o professor, o pedagogo. Não acontece. A escola é só prédio. Então, são servidores. Eles precisam estar com isso assim, no sangue mesmo para poder transformar a cidade. A gente tem feito um trabalho aí de mudança cultural que não é fácil, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir, que o pessoal está encantado com o projeto. Dentro dessa área dessa temática de inovação, né, Raimundo? Como que está a CEVIC nesse caminho aí, nessa trilha da inovação, que é a Está bem avançado, bola né? da vez, né? É bem avançado porque, quando eu citei a questão do Desenho Bahia mesmo, nós já conseguimos alcançar, em termos de valores liberados, na casa mais ou menos de 1.100.000, tá? Se aqueles empresários, vamos supor que apareça lá 500, dos 500 ele vai liberar para 200, 300 infelizmente tem alguma restrição, não tem como, mas nós conseguimos dentro de um ano liberar 1.085.000 mais ou menos. Só de facilitar o crédito, né, Raimundo? Já é uma maravilha. 40% do faturamento dele do ano anterior. Agora veja a importância disso aí, né? Agora, dentro de conquista, você não vê instituição nenhuma dando uma oportunidade para o MEI. Às vezes o empresário tem tudo, só falta o crédito. Só falta o A crédito, ideia de né? negócio, O que ele tem consegue, tudo. o máximo aí é 7.000, 5.000 reais. Nós temos um Banco do Povo que é financiado pelo Desenho Bahia, né? E aí nós temos hoje o Desenho Bahia que a gente está conseguindo ajudar. Microcrédito é Banco do Povo, é o Crédito Amigo, Banco do Nordeste, isso, né? Perfeitamente. Bahia. A própria Caixa também tem uma a linha de crédito Caixa, específica também. Sim. Né? E aí, Rossana, nós vamos aí, trazendo o que é de melhor, né? Igual a prefeita citou, se a gente não procurar realmente aperfeiçoar, a própria instituição também fica defasada. E a associação, graças a Deus, ela está num patamar de excelência, contratando uma assessoria recente para poder também a gente trabalhar dentro da associação para a gente ver o que a gente está pecando, para a gente ter uma melhoria em relação ao funcionário também. E na segunda-feira nós iremos ter uma reunião final para poder a gente pontuar e cada um ter realmente a sua responsabilidade como tem que ser, né? Porque lá dentro, o que acontece? Eu acabei dando enxugada, porque não haveria necessidade de a gente ter tanta gente, né? E agora eu estou sentindo a necessidade de a gente ter pessoas, agora pessoas que tenham um compromisso de realmente fazer acontecer. Não é de ser remunerado, botar a mão na cadeira e não fazer nada. E nós estamos avançando muito nisso aí. Tem uma casa do empreendedor que está funcionando boa mesmo, de uma forma assim. Um empresário que ainda não está vinculado à associação, o que ele deve fazer? Procurar a casa do empreendedor? Procurar a CEVIC. Nós temos um número aqui, é muito simples, né? Nós temos um valor simbólico para esses empresários e eles vão obter esse resultado fantástico. A assessoria vai ter produtos diferenciados, vai ter também os parceiros que já são associados, vai dar um desconto porque ele é associado nosso. Eu vejo assim que o associado está perdendo muito de não associar com a CEVIC. Mas é um trabalho que a gente está fazendo formiguinha e eu tenho uma certeza que a gente vai alcançar o que a gente pretende. Não sei se vai ser 100%, mas se a gente alcançar 60%, 70%, já me dou satisfeito. E a feira de negócio, que eu já tinha até comentado com a prefeita um ano atrás, ela falou que apoiava, né, e ainda perguntou a data. E eu estou realmente disposto que isso aconteça, daqui mais ou menos uns 6 a 7 meses, antes das eleições, né? Eu já fui até buscar também apoio fora para poder a gente reforçar essa feira nossa, uma feira de tecnologia, uma feira de resultado, não é uma feira qualquer, tá? E uma feira assim enxuta, que a gente realmente consiga trazer efeitos mesmo para a nossa cidade, que merece muito. Eu acho que o papel da associação, não só delas, das demais instituições, é promover esse evento em conjunto. Eu já estou traçando isso aí, já estou aproximando do pessoal para que a gente realmente faça uma união, para poder fortalecer mais ainda e que a gente faça uma feira de sucesso, que fique no calendário, né, igual o Motorrock, igual a exposição, que infelizmente esse ano não pôde ocorrer. É isso aí. Agora a gente pensando direitinho, trabalhando com os pés no chão, acho que a gente consegue colocar na agenda e fazer realmente a coisa acontecer. Maravilha. Infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim, né? Passou muito rápido. Gente, mas passa rápido, né? E Que não significa que eles não poderão voltar, né? isso, vocês já estão convidados para o próximo. Eu quero aproveitar e fazer um convite aqui, né, para os empreendedores. Nós teremos um feirão de empreendedores no dia 17 e 18 de maio, lá no Glauber Rocha. Então, são os empreendedores, mas também vai ter culinária, cultura, né, arte. Então, vai ser um espaço bem diverso aí para as pessoas poderem ir lá no Glauber Rocha. Então, o nosso artesanato, que já tem lá no Glauber Rocha, 17 e 18 de maio. Então, estão todos convidados.
Pronto. Maravilha. Maravilha. Aproveitando aqui mais uma vez para agradecer os nossos patrocinadores, né? A ACVIC, que é a Associação Comercial e Empresarial de Vitória da Conquista, a Envic, Associação das Indústrias de Vitória da Conquista, Vita Saúde, soluções em saúde que vão até você, e WL, agente de viagens, Clínica Uro, Hemodiálise e Biscoito Dona Santa. Que a gente já vai nos bastidores degustar, né? Biscoito de conquista, né? Então aqui tinham várias outras perguntas, mas a gente vai deixar para um próximo momento, né? Deixar esse gostinho aí para os nossos ouvintes, né? Quem está acompanhando a gente, marcar um próximo podcast. Dizer para vocês também que o nosso podcast, a proposta é que seja mensal, então já no próximo podcast a gente vai trazer uma outra pauta, então uma vez no mês, e sempre com essa dinâmica aqui, certo? Vou abrir agora novamente a fala para vocês, né? Para fazer a fala final. Deixar aí um abraço muito especial, né, para Daniel Perrucho, para Márcia, para Dona Santa, o pessoal todo aí, Zé Luiz, que estava lá na audiência pública também da NTT, né, e todos que nos acompanharam, né, nesse podcast, e os que vão ver depois, né, que eu tenho certeza que grande parcela acaba vendo depois, né? Todos os nossos secretários, a Marcos Ferreira, que veio aqui me acompanhando, a Breno, assessor que está aqui com a gente, né? E parabenizar vocês, viu? Desejo sucesso ao podcast e vida longa. Amém, né? Obrigada. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a oportunidade, né, de fazer parte desse bate-papo aqui, principalmente com a nossa excelentíssima prefeita, que é a nossa apoiadora, né, sempre, tenho certeza. E em relação à CEVIC, os trabalhos nossos, vocês acompanham, que em cada dia é muita novidade e a gente não fala, a gente realmente concretiza mesmo e faz a coisa acontecer. E tem muita coisa nova para poder realmente a gente mostrar ao empresariado que vale a pena associar e não vai se arrepender. Associação comercial, ela tá igual um foguete. A minha empresa é associada, viu? Olha só. E aí tu falou para falar, tá gravado, né, aqui. E a gente quer dizer o seguinte, que se chegarem perguntas, né, que não foi possível aqui por conta do tempo, a gente pode estar encaminhando a prefeita, né? A Raimundo também, então podem encaminhar lá no direct da Link News, né? O Hugo também, além do podcast, ele entrega pílulas, né? Diquinhas, assim, pulo do gato, para como ganhar mais dinheiro, como ficar mais rico. Essa eu vou querer, viu? Eu quero aí, esse pulo do gato aí, porque o negócio tá... Então acompanhe nosso Instagram, né? @Hugo.economista. Acompanhe aí o canal da Link News, né? Sempre notícias importantíssimas. A gente vai falando um pouquinho sobre finanças, gestão, finanças pessoais. Então sempre conteúdos de excelência para vocês. Então agradecer aí os nossos convidados. A gente sempre termina com um brinde, né? Uma água aqui que é vida, saúde para todos. E mais uma vez agradecer, né? A vocês pelo atender o convite e aos nossos ouvintes Viva nossos também. empreendedores. Vida. Até a próxima.